Bolsonaro tinha um elemento nele, na biografia dele, desde sempre, que o fazia, digamos assim, bem encaixado no movimento histórico que ele surfou. Então, assim, tem uma coisa dele que fez ser o Bolsonaro, o presidente, não ser fulano de tal, ou cicrano, qualquer um que chegou assim no susto e foi. Que era a defesa que o Bolsonaro sempre fez do regime militar e de muitos valores conservadores. Então, ele sempre fez essa defesa. Não era uma defesa sofisticada, não era uma defesa inteligente, mas ele fazia a defesa. Então, ele chegava lá, fazia uma entrevista com ele e ele dizia: não, tem que prender bandido. Na época de Médici, todo mundo andava tranquilo, todo mundo saía, não tinha problema nenhum. Os governos militares foram isso e aquilo, esse negócio essa esquerda aí e tal. E isso ele sempre fez. Desde muito antes ele veio fazendo. Ele não tinha um enquadramento ideológico com essa vertente conservadora que partiu do Olavo de Carvalho e liberal que partiu do Instituto Liberal. Esse enquadramento ele não tinha. Mas, de maneira difusa e informal e trivial, ele fazia uma defesa desses valores, ele fazia uma defesa do governo militar, o que o colocava já como um grande antagonista da esquerda. Ainda que ele não tenha um conhecimento profundo sobre o que é a esquerda, um conhecimento profundo sobre o que é o conservadorismo. Ele não precisava ter esse conhecimento para acabar sendo colocado como antagonista da esquerda. Porque na medida em que ele começou a aparecer nacionalmente, e todas as perguntas que lhe eram feitas sempre versavam ou sobre temas morais ou sobre o governo militar. Era essa a tônica geral de qualquer entrevista, de qualquer aparição pública do Bolsonaro, era isso. Era ou regime militar, ou temas morais, ou prisão. Ou coisa de bandido, estuprador e prisão. Era isso. Ele, ao falar as coisas que ele acreditava, ele se tornou automaticamente popular. Por quê? Porque ele deu voz às pessoas que acreditavam as mesmas coisas que ele. Então, muita gente, quando via o Bolsonaro pela primeira vez falando que bandido tem que ir para cadeia, que kit gay não ia entrar no colégio, que essa esquerdalha aí tá roubando, tá fazendo e acontecendo, as pessoas quando viam isso se identificavam e gostavam da autenticidade dele. Por quê? Porque os outros políticos, mesmo aqueles que não eram de esquerda, antes do advento da internet, antes do advento de uma outra retórica política, a maneira do Arthur, a maneira do Kim, enfim, a maneira desses políticos da nova safra, antes disso, um político que não era de esquerda, um político do PMDB, do PSDB, diante de qualquer pergunta polêmica desse tipo, ele dava uma resposta aguada. Não, não é bem assim, pelo contrário, é necessário ver a questão dos presos, nós temos que construir mais cadeias, mas é muito importante assegurar aqui os direitos humanos. Ele dava uma resposta muito redonda, que não convencia ninguém, e que passava a sensação de ser uma mera propaganda política, naquele sentido mais corriqueiro da palavra, tipo uma falsidade que esse cara está falando por marketing. Quando o Bolsonaro aparece nacionalmente, ele não faz isso. Ele fala de um jeito que as pessoas começam a acreditar, que elas sentem que aquilo é genuíno, que não é um marketing, que não é uma coisa produzida, que não é uma resposta redonda para ficar bem com todos os lados. Não, que é uma resposta clara de um cara que é conservador, que quer o bandido na cadeia, não quer kit gay na escola e quer metralhar a petralhada. Quando as pessoas viram isso aí, elas se identificaram. Então, esse foi o ponto. E isso o Bolsonaro teve um mérito inegável, porque precisou de alguma coragem para ele falar essas coisas. E eu acho que aí ele acertou muito. Onde ele errou foi que, durante toda a trajetória dele, como figura nacional, antes de ser presidente, ele sempre desprezou o estudo. Sempre foi uma pessoa que desprezou ostensivamente o estudo. Não fazia questão de estudar nada, nunca. E sempre dizia que não ia estudar. Até as vésperas de ser presidente era assim. Quando ele fazia uma pergunta sobre economia, ele remetia ao Paulo Guedes. Quando ele fazia uma pergunta sobre qualquer outra, ele remetia ao ministro. Ele não se interessava, ele não queria saber. E isso mostra o quê? Isso mostra leviandade. Veja, se você quer assumir o cargo de maior autoridade no país e você não procura ter um conhecimento mínimo daquilo que você vai ter que fazer, o que você é? Você é leviano. Você está sendo leviano. Então, o Bolsonaro foi leviano. Estava muito claro que ele foi leviano em todos os momentos.
E esse, para mim, foi um erro fatal que está se revelando agora. E quanto a essas contradições, né, se o Bolsonaro se sente bem ou se sente mal, como é que tá, eu acho, sinceramente, que ele se sente mal, mas eu acho que ele pensa da seguinte maneira, que é uma forma como os seus apoiadores mais extremados pensam. Ele pensa da seguinte maneira: eu tenho que fazer qualquer coisa para me manter no poder. Porque se eu sair do poder, né, não vai ter mais nada. Vai ter esquerda, vai ter o establishment, vai ter qualquer coisa. Então, entre eu sacrificar parte do meu programa eleitoral e não sacrificá-lo, mas ter o meu filho envolvido e acabar eu mesmo caindo, então o que eu vou fazer? Eu vou sacrificar parte do programa eleitoral, tranquilamente. Porque a minha presença aqui é muito importante. Então, ele se enxerga tendo uma importância histórica, para mim, desmedida, muito maior do que ele realmente tem. Eu não acho que o bolsonarismo é um negócio que vai ficar, sabe, como aquelas correntes que permaneciam por décadas. O getulismo que ficou várias décadas. Não acho. Acho que o bolsonarismo vai se dissolver facilmente. Então, assim, ele não tem a importância que ele se auto-atribui, ele não tem essa centralidade toda. Portanto, ele estar na presidência não é a coisa mais importante do mundo, é Bolsonaro estar na presidência, mas ele acha que tem. Ele acha que ele está na presidência é a coisa mais importante do mundo. Então ele faz o seguinte cálculo: olha, se é para o meu governo acabar, se é para a minha família ser presa e para eu ser compelido e colocado contra a parede, então eu sacrifico parte do meu programa. Eu sacrifico isso, eu sacrifico aquilo, eu sacrifico isso, eu sacrifico aquilo. E aí ele vai tocando do jeito que quer. Mas ele vê a contradição. A contradição ele vê. Ele não é maluco. Ele enxerga a contradição, mas ele vai sacrificando e vai empurrando, porque a prioridade número 1 para ele é a manutenção dele no poder. Agora, para o MBL e para a direita em geral, a prioridade não é a manutenção do Bolsonaro no poder. A prioridade é a continuidade do nosso trabalho. Se Bolsonaro vai ficar lá ou não vai ficar lá, isso é uma questão secundária. O que interessa mesmo é garantir que o liberalismo e o conservadorismo prosperem e perdurem para além do Bolsonaro. Então, essa perspectiva é aquilo que separa o bolsonarista do cara que é MBL, do cara que está na direita democrática. Isso é uma perspectiva radicalmente diferente. É a perspectiva que separou o Nando Moura do bolsonarismo, porque embora o Nando Moura tenha apoiado o Bolsonaro e tudo mais, o Nando Moura sempre entendeu aquilo como uma corrente conservadora, que se encarnava no Bolsonaro e que assumia o poder através do Bolsonaro, mas não o poder pessoal do Bolsonaro. Né? Não era um Bolsonaro, não, tem que ser ele. Não, se não for ele, não foi ele. Se ele traiu os ideais, traiu os ideais. Tchau, pau nele e bota outro. E vamos ficar firme para botar outro. Então a ideia era essa. E é isso que separa, né, o bolsonarista daquele que não é bolsonarista.